bem-vindos ao sexto episódio das Agrotalks. A Cândida vai-nos trazer o testemunho dela no mestrado de Engenharia Agronómica com especialização em hortofruticultura e viticultura e, portanto, passo-lhe a palavra e, desde já, obrigada pela participação. Olá a todos, eu é que agradeço o convite. Fico muito contente por saber que o NagroWISA continua ativo, continua com boas iniciativas em prol dos alunos de Engenharia Agronómica. Lembro-me de ser eu a estar, acho que na altura ainda era na sala de atos, em que iam outros ex-alunos falar um pouco da sua experiência, e eu achava que esse dia ainda ia levar muito tempo a chegar, mas olhem que passa mais rápido do que aquilo que pensámos. Então, eu entrei no ISA em 2011, deixei o meu cantinho de céu aqui nos Açores para ingressar em Engenharia Agronómica. Lembro-me que fui muito à descoberta, não sabia bem o que é que ia. Lembro-me de ver o plano de estudos, de ver que havia cadeiras que me interessavam, como as biologias, e lá fui. O meu mestrado foi então, como referiste, de hortofruticultura e viticultura. Terminei-o em 2017, quando defendi a minha tese. Na altura escolhi este mestrado, na verdade, porque não fazia ideia daquilo que queria fazer quando saísse do ISA. Então achei que escolhesse um mestrado que fosse mais abrangente, que tivesse 3 áreas que as 3 eu identificava, que teria mais oportunidades quando fosse para o mercado de trabalho de escolher qualquer coisa que gostava e não restringir o meu mestrado que fosse só com viticultura ou só com horticultura. O que é que vos posso dizer sobre o mestrado? Que acho que se calhar são as dúvidas que vocês têm, não é? Estão nessa fase de escolha. Como o nome indica, é um mestrado abrangente, temos 3 áreas e se calhar damos um bocadinho de tudo, mas nada muito entalhado, como se fosse um mestrado de viticultura, por exemplo. Temos cadeiras muito teóricas, posso-vos dar o exemplo, por exemplo, de 3 cadeiras que foram distintas entre si. Horticultura foi uma cadeira que era aquela que eu estava mais à espera, porque era o que mais gostava, se calhar era a área que me despertava mais a atenção para seguir, e eram slides teóricos carregados de informação, aulas teóricas sem qualquer parte prática em que pudéssemos realmente ver aquilo que aprendemos nas aulas teóricas. Temos fruticultura, que apesar de haver aulas em que tínhamos uma catrefada de culturas, chegámos a ter 12 culturas numa aula de 4 horas ou 5. Depois tínhamos uma componente prática em que íamos para o campo, em que tivemos aulas sobre podas, sobre muda de frutos, em que víamos os frutos a crescer e não víamos só um slide lá, uma fotografia de uma maçãzinha, e era o mais interessante. E depois temos as cadeiras optativas, que quem está ainda na dúvida, depois poderá escolher as optativas que vão direcionando para aquilo que mais gostam. No meu caso, as que mais gostei foi o caso da horticultura ornamental. Eu até acho que hoje em dia ela já é obrigatória. Na minha altura ainda era uma optativa e eu gostei muito, porque lá está. Nós tínhamos aulas em que dávamos uma cultura por aula e depois, nas últimas 7, 6 semanas do curso, tivemos visitas de estudo. Então, íamos a estufas de rosas, de gerberas, de crisântemos, e íamos colocar em prática, ou seja, íamos ver como é que acontecia na realidade numa estufa e não numa aula teórica interminável. Posto isto, acho que o ISA ainda, o nosso curso de Engenharia Agronómica é daqueles que se calhar deveria ter um estágio profissional obrigatório, não sei se já existe. Na licenciatura, vai ser alterado. Em princípio, para o ano já vai ser alterado. Nós não tivemos, estamos no 3º ano, não tivemos. Tivemos o seminário, também deves ter tido. Mas acho que para o ano já vai ser alterado e já vai ter estágio. Foi daquelas cadeiras que acho que não serve para nada. O seminário foi mesmo daquelas que nada. Nada. Mas eu lembro-me dos meus colegas na altura das outras licenciaturas, no último mês da licenciatura tinham estágios obrigatórios, ou seja, eles tinham que procurar um estágio, tinham que fazer um relatório de estágio, tinham já aquele primeiro contato com a realidade no mundo do trabalho que nós não tínhamos, e eu acho que isso era uma bagagem que faz falta. Eu muitas vezes durante o curso me questionava, estou a ter estas aulas teóricas aqui 5 horas fechada no auditório, será que quando eu for para o mercado de trabalho eu vou saber, quando me perguntarem, senhora engenheira, tem aqui uma folha amarela de uma cultura qualquer, o que é que isto tem? O que é que eu posso fazer? E eu tinha muito essa dúvida de, será que vou estar preparada? Até tinha medo de um agricultor chegar ao pé de mim, me pusesse uma planta de feijão e uma planta de batata e perguntasse para distinguir, eu nem soubesse distingui-las no campo. Pronto, acho que isso é uma parte que falta. Nós, no nosso caso, se quisermos fazer estes estágios, temos que procurá-los no verão ou fora do meio académico. E acho que isso seria algo a melhorar. Nós, na altura, tínhamos todos essa opinião.
Depois do mestrado, temos a fase da tese, não é? Depois do mestrado, não, no final do mestrado, em que eu lembro-me de, no segundo ano, no primeiro semestre, tinha os meus colegas todos, tipo, com as mãos na cabeça. O que é que vou fazer um mestrado em quê? Qual será o tema? Qual será o orientador? Mas tudo tem o seu tempo. Até acho que, pelo menos na minha altura, sai uma listagem de possíveis temas de teses de mestrado com orientadores que nos são dados a escolher. Se alguém tiver interesse num daqueles temas que já existem, desenvolver então uma tese nesse sentido. Eu acho que a tese é muito importante para desenvolvermos o nosso espírito crítico, a nossa autonomia, conseguirmos desenrascar-nos, não é pela primeira vez, um trabalho completamente sozinhos. E acho que o essencial é fazer uma tese num tema que nós gostemos e também escolher um professor que nos identifiquemos. Ou seja, eu, lá está, mais uma vez, não fazia ideia daquilo que eu queria fazer, não sabia bem em que temas, mas uma coisa sabia, que tinha uma professora que eu me identificava bastante e me via a trabalhar. A tese é, vamos passar muito tempo sobre ela, vamos ler, reler, fazer trabalho prático, e vai chegar um momento em que já não podemos ler aquela mesma página, por isso tem que ser algo que realmente gostemos. Eu o que fiz foi escolher a professora, vocês já devem conhecer, muitos que já não vão gostar dela, mas foi a professora Deide Torres, em Pastagens e Ferragens. O que eu fiz foi pedir uma reunião com ela e abri-me completamente e disse o que é que gostaria de fazer, que gostaria que ela me desse ideias, e foi isso mesmo, ela apresentou-me vários temas, e optámos então por fazer a tese aqui no FAIAL, em Pastagens e Ferragens. As maiores dificuldades que senti na altura talvez foi o facto de, ao fazer a parte prática cá, a distância que estava de Lisboa, as dúvidas que eu tinha que tirá-las por telemóvel, por e-mail, é muito mais complicado. Levar mesmo plantas para poder identificá-las, muitas vezes ir com a bagagem cheia de plantas no meio da roupa, mas correu bem. Fiz um estudo de caracterização do sistema agropecuário da Ilha do Faial. Eu também não queria fazer só mais uma tese, que aquela lista que vos falei, geralmente os temas que lá estão é à volta da mesma coisa, é continuação de trabalhos anteriores, eu queria fazer algo que fosse diferente e que ficasse aqui na minha ilha e que fosse utilizado também para o desenvolvimento do setor, o mínimo contributo que fosse, que ficasse cá. E então, fiz essa caracterização, caracterizei cerca de 30 explorações em toda a ilha, tive o primeiro contato com produtores, muitos deles eu nem conhecia antes. Aprendemos também sempre alguma coisa com eles, não é? Nós temos a teoria, eles têm a experiência, é sempre uma coisa muito boa. Depois, na parte prática, fiz uma recolha de amostras de solo e pastagem em cerca de 17 parcelas, na zona baixa, média e alta dessas explorações. Conheci também sítios, terrenos, paisagens que não conhecia antes, também foi sempre bom. E até se foi andando. Depois da parte prática, vem então a parte de escrever a tese, e também, apesar do bicho-papão que toda a gente fala, é algo que se faz, ou seja, nós seremos as pessoas mais indicadas para apresentar a nossa tese, porque como nós que a fizemos, foi o nosso esforço diário, e qualquer pergunta que nos façam sobre aquilo, nós estamos mais do que dentro do assunto, né? Depois de eu apresentar a minha tese, e quando a professora Cristina Oliveira e a Zé de Torres me disseram a nota, eu acho que foi o primeiro momento em que eu caí em mim e eu pensei, bem, está feito, e agora? Cheguei a ir a algumas entrevistas em Lisboa, fui a um horto, fui a um banco, que também pedem engenheiros agrónomos em bancos, nunca pensei, mas pedem. Fui à Junta de Freguesia dos Olivais também, e foram tudo entrevistas diferentes umas das outras, mas eu acho que nós, quando estamos à procura da nossa primeira experiência profissional, temos de ter a humildade, não é, de queremos aprender, e no início tudo o bicho é feio, não é verdade? Depois dessa experiência, acabei por decidir fazer o estágio profissional no FAIAL, no Jardim Botânico, no Orquidário dos Açores. As funções que desenvolvia era a manutenção e propagação da coleção de orquídeas. É a segunda maior coleção de orquídeas da Europa. Quando cá vierem, tem que lá ir visitá-la. E também, como isto era um jardim botânico muito virado para a parte da conservação da natureza, dos endemismos dos Açores, também fiz muito trabalho de campo e aprendi muito sobre esse tema, sobre as espécies endémicas, que no ISA não, ou seja, não tem nada a ver com isso, por isso foi depois experiências que obtive neste primeiro estágio profissional. Uma das coisas que, como nos referi daquela cadeira que tive muito interesse a fazer, da horticultura ornamental,
Curiosamente, durante esse estágio, fui muitas vezes aos meus apontamentos teóricos tirar dúvidas sobre pragas e doenças, sobre a cultura em si das orquídeas. Ou seja, quando pensamos que aquelas aulas intermináveis que não nos vão servir para nada, vai chegar ao momento em que vão ser úteis, e já estou a trabalhar há cerca de 3 anos e muitas vezes já fui lá aos meus apontamentos teóricos, de fertilizantes e de nutrição também, são sempre úteis. Depois do estágio, eu estive lá cerca de 1 ano, depois tive a renovação para o 2º ano, mas entretanto surgiu então a oportunidade de concorrer a um concurso da administração pública. Havia o concurso no BEPA, vocês aí fora têm o BEP, que é a Bolsa de Emprego Público, talvez muitos nem sabem que existe, mas existe. São então os concursos para a administração pública. Concursos com processos de seleção, com entrevistas profissionais, avaliação curricular, prova de conhecimentos. E claro que na altura tinha acabado de sair do ISA há 1 ano, trabalhava há menos de 1 ano a fazer o estágio profissional, sem qualquer perspectiva que aquilo chegasse a algum termo. Concorri, fui aos métodos de seleção, fui à entrevista com toda a humildade de que ainda sabia pouco, mas que estava aberta a aprender, né? E fiquei, por acaso. Entrei então na Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, agora designada Secretaria da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, em dezembro de 2018. Super contente, né? Se calhar muitos de vocês, quando entraram para este curso, o que pretendiam era fazer trabalho de campo, era estarem a apanhar sol ao ar livre, a aprender também, mas eu sempre gostei mais da parte de relatóriozinhos, da matemática, e então o trabalho de escritório aliciou-me muito. Então as funções que desempenho são sobretudo a nível do planeamento, a parte de fazer relatórios, de fazer a análise de dados estatísticos, elaborar estudos para o desenvolvimento de vários setores da agricultura. Desde que lá estou, participei no grupo de trabalho que desenvolveu o plano estratégico para o desenvolvimento da fruticultura, e então para fazermos esse trabalho, lá está, teve que também haver a parte de campo, em que corremos várias ilhas dos Açores, fizemos a escutação tanto a produtores como a associações de produtores, tentámos ver o que é que estava bem, o que é que estava mal, o que é que se pode melhorar, e daí então implementámos um plano de ação para os próximos 10 anos para impulsionar a fruticultura aqui nos Açores. Participei também no grupo de trabalho da agricultura biológica. Nesse sentido, desenvolvemos fichas de cultura, tudo parte mais teórica, e que os conhecimentos que aprendi no ISA me deram uma grande bagagem. Só o facto de ter esses conhecimentos, de saber elaborar um trabalho com pés e cabeça. O que é que faço mais? Posso-vos dizer? Estou também na parte dos apoios financeiros, ou seja, organizações de produtores, a análise da execução desses apoios, a elaboração dos projetos, ver se está tudo ok. É sobretudo então um trabalho mais de escritório e mais teórico. O que é que vos posso dizer? A minha experiência no ISA, lá está, acho que é muita teoria, mas acho que saímos tecnicamente muito bem preparados. Comparativamente a outros cursos, nós tecnicamente estamos preparados, temos o conhecimento e lá está, temos também depois de o aplicar, mas na altura certa vocês vão aplicá-lo todo, não duvidem disso. Acho que não devem ter medo quando estão nesta fase de decisão por um mestrado ou por outra licenciatura ou outra coisa qualquer. Não pensem que uma decisão que vão tomar hoje que vai influenciar para sempre o rumo da vossa carreira profissional. Não tem que estar, se tirarem um mestrado de horticultura ou de fruticultura e fizeram até sobre abacates, não vão ter que estar para sempre a trabalhar em abacates, podem sempre alterar o rumo, não é, do vosso percurso profissional. Acho que o que é bom é sabermos bem o que é que se quer e seguir em frente, e as oportunidades vão surgindo. E no meu caso, a minha experiência ainda é curta, mas a administração pública é também uma saída profissional. Eu, na altura que entrei no ISA, enquanto procurava as saídas profissionais e que via aquela lista infindável de possíveis saídas profissionais, e uma delas era a administração pública, e eu ficava, o que é isto? Pronto, são estas secretarias regionais. Acho que se tiverem alguma questão, que se calhar será a parte mais interessante e que me quiserem colocar, estão à vontade. Olha, eu queria-te só perguntar também, quanto tempo é que demoraste a fazer a tese, antes destas perguntas mais específicas?
Então, até na tese, nós temos possíveis datas em que a podemos entregar. Eu tive esta reunião com a professora no início do segundo ano, no primeiro semestre. Depois tive as cadeiras obrigatórias, que nós depois do segundo semestre têm disciplinas. E depois, em janeiro, vim para o FAIAL para fazer a parte prática. Terminei a parte prática em abril do ano seguinte. E depois fui para Lisboa, começar a escrever a tese, estar mais perto da professora para tirar dúvidas e tudo. E depois, a primeira data que nós temos para podermos entregar a tese é logo ali em outubro, ou seja, já do seguinte ano letivo. Eu lembro-me que em outubro era demasiado em cima da hora e a próxima data era só 31 de janeiro. E eu acabei por ter mais aquele mês, ou seja, novembro para acabar a tese, e eu entreguei em dezembro, apesar de poder entregar só, ser obrigatório, não é? A segunda data ser no final de janeiro, eu entreguei logo ali antes do Natal em dezembro. Ou seja, demorei, foi um ano, e depois o processo de apresentar é que pode demorar mais ou menos tempo. A Odete, como vocês sabem, é assim, uma alma muito engraçada e fez uma pressão ali enorme, por isso eu entreguei em dezembro e consegui defendê-la logo a 6 de fevereiro do ano seguinte. Mesmo assim foi rápido, algumas demoram mais tempo, desde do processo em que vocês entregam a tese até que a defendam, pode levar 2, 3 meses. E para fazeres a parte prática, como é que foi fácil arranjares um sítio, aceitaram-te bem? Deve ter sido numa empresa ou assim, não? Eu quando a parte prática, ao conversar com a professora, ela pôs-me logo à vontade a nível de timings, ou seja, toda a gente andava desesperada à procura de orientadores e ela disse logo, Cândida, calma, isto tem tempo. Primeira fase, agora vamos procurar então um tema, primeiro definir um tema, depois temos também uma data para apresentar lá uma folha, o tema e com o orientador e com o co-orientador. E então definimos então que seria aqui, que teria o auxílio dos Serviços de Desenvolvimento Agrário de Ilha, ou seja, são aqui a Secretaria Regional da Agricultura, que têm eles o contato com os produtores, não é? Para fazer ali, para me darem os contatos destas pessoas, que não ia chegar aqui do nada fazer uma tese. Pois, exato, é isso. Então apresentamos, a professora fez uma carta de recomendação minha, que foi entregue aqui no Serviço de Desenvolvimento Agrário, pronto, a dizer que eu estava a desenvolver o trabalho no ISA, que precisava de auxílio de uma pessoa, de um engenheiro agrónomo aqui que me orientasse a nível do contato com os produtores e também das instalações, porque eu nas recolhas que fiz de pastagem secava as amostras, era lá nas instalações, nas estufas deles, ou seja, precisei ela disse que precisava do meu pequeno escritório para desenvolver o trabalho cá, não é? E então foi no Serviço de Desenvolvimento Agrário, nós temos de ter sempre a parte prática onde desenvolvemos a tese, não quer dizer que seja no ISA, ou seja, temos de ter o auxílio de uma empresa que nos auxilie nessa parte, que será também, não sei se ainda é assim, se existe um co-orientador, na nossa altura tínhamos um co-orientador, que neste caso era quem estava aqui no sítio em que realizei a tese. Ok. Pensava que o orientador era só o professor. Bom, na minha altura tínhamos o orientador e depois tínhamos o co-orientador, mas depois acho que apareceu o nome dos dois como orientadores e não co-orientador, mas geralmente o co-orientador era a pessoa que auxiliava mais na parte prática. Muitos dos meus colegas fizeram as teses em sítios, não em Lisboa, mas em outros sítios. No INIAV, por exemplo, precisavam de um contato do INIAV que lhes depois desse essa ajuda. E depois no momento da defesa, ou está o orientador ou está o co-orientador no júri. Mas depois lá escolhem. Não sei se alguém tem perguntas, senão eu faço mais. Quando não falam, olha, vou fazendo. Aquelas entrevistas de emprego que tu fizeste, que era para uma junta, e a outra foi para quê? Que era assim mais... Fiz num banco, ou seja, o banco era para avaliação, eles queriam um engenheiro agrónomo para avaliar terrenos rurais. Pronto, era isso que eu te ia perguntar, para que queriam um engenheiro agrónomo no banco? Queriam que os outros técnicos que lá tinham não se mostravam, como é que eu vou dizer, confiantes para avaliar um imóvel agrícola, e então seria nesse sentido em que eles queriam um engenheiro agrónomo. E nessa entrevista, eu lembro-me que quem me entrevistou pôr um papel, começou a fazer equações, assim, facílimo. E acabou assim a conta e ele disse: estás a ver, é trivial isto, pronto. E uma das coisas que me disseram no banco é que depois eu teria de fazer uma formação profissional em gestão
e depois eles é que suportavam esse encargo, ou seja, não seria bem para nós desenvolvermos assim um trabalho dentro da nossa área, mas seria mais para a área da gestão, com conhecimento de engenharia agronómica. Fui à junta de freguesia dos Olivais, isto na altura estes estágios, estas ofertas de emprego, iam para um e-mail, Luísa é que nos enviava, não sei se vocês sabem, se isso ainda, acho que ainda existe, não é? Possíveis propostas. Mais estágios. Sim, no meu caso, até vos posso dizer, eu fiquei neste dos Olivais, a senhora ligou-me e depois eu percebi que as pessoas que ela ligou antes, ninguém quis a oferta. E eu não percebi, fiquei toda contente. Quando falámos de valores, ela, não, o estágio não é remunerado, são 3 meses, mas são 3 meses de muita experiência. Pronto, também há assim muitos destes casos, não é? Aí percebeste porque é que os outros tinham recusado. Exato. Nós vamos ali cheios de fé, não é? A primeira experiência profissional, assim, tenrinhos, mas é ótimo para sabermos o que é que nos espera, não é? Eu, as primeiras que fui à descoberta. A terceira e a quarta já vamos com outro espírito. Pois é. Mas estes estágios assim de verão e assim mais curtos, nós esperamos que não sejam remunerados, a maior parte. Sim. Depois, quando já são estágios profissionais, já temos o curso. Sim, quanto muito uma comidinha, talvez. Pois é. Mas lá está, nós, na nossa licenciatura, não temos essa possibilidade durante o percurso académico de fazer. Será ou nas férias de verão, um estágio mais curto. Sim. É sempre o que nós tentamos procurar. Porque senão chegamos mesmo ao mundo do trabalho e não sabemos nada em termos práticos. E há sempre aquele receio, como tu estavas a dizer, que nos perguntem qualquer coisa. E às vezes mesmo com avós que têm hortinhas, então tu que estás a tirar o curso, vem cá aqui ajudar o avô. E a minha família também vejo por aí, que eles, quando o primeiro ano, que depois, nas primeiras férias do primeiro ano da licenciatura, eles depositavam uma fé enorme. Então, agora é que isto vai produzir, vai ser uma coisa louca. E até cheguei a ter um vizinho que me ligou para casa, no primeiro ano, tinha um problema lá numa árvore de fruto e queria que eu fosse lá dar assim uma ajudinha, não é? Depois nós temos sempre, eu tinha aquele receio de, eu estou aqui há 3 anos, já tenho licenciatura, eu acho que não sei nada, mas não. Depois aprendemos, será, durante a nossa experiência profissional, ou lidar, porque nós na experiência profissional não vamos estar um dia a lidar com todo o tipo de conhecimento que aprendemos no ISA, será sobre uma cultura em específico, uma área em específico, e iremos aprendendo também com as pessoas que lá estão diariamente. Mas essas experiências que tu tiveste, tanto no que estás a trabalhar agora, como as entrevistas que fizeste, é bom a partilha porque a maior parte de nós nunca pensou que, normalmente, quando nós vamos para o curso de Engenharia Agronómica, o que é que nós pensamos? Campo. Sim. Nunca nos lembramos, assim, desses serviços que tu fazes agora, na administração e muito menos no banco. Nunca na vida me ia lembrar que fossem precisar de um engenheiro agrónomo no banco. E até na altura do banco, depois o senhor não me ligou a dizer que aquilo primeiro era para uma vaga e depois já aumentaram para 2 vagas, que ainda havia, e eu só pensava assim, pai, não quero que eles me chamem. Eu achava mesmo que aquilo seria algo que não ia ter assim muito a ver comigo. E até me lembro que não sei se vocês conhecem, é o Banco Vigo, fica ali perto de Luísa até. Eu lembro-me de estar lá à espera para entrar para a entrevista e eu estava assim vestida, a agrónimo, não é? A gente não vai assim de fato e gravata, vamos a agrónimo, que é para aquilo que é a formação que temos, e era assim um escritório, assim uma coisa toda assim muito empiriquitada, o pessoal todo assim de fato e gravata. Lembro-me de entrar, até ficar assim a olhar para o edifício e eles estavam todos assim na rua a fumar, e eu, isto vai ser aqui um sítio. Entrei. Era tudo envidraçados, como se vê nos filmes, o pessoal assim com os fones, os microfones, e eu vi que o senhor que estava anterior a mim, nesse escritório envidraçado, estava de fato e gravata, e tinha assim, já assim, grisalho, e eu olho para mim assim com umas botas assim, não mal vestida, mas pronto, assim, mais prática, e eu, o que é que eu vim ver? Assim, são experiências. Sem dúvida alguma. Ninguém tem perguntas? Ficou tudo muito esclarecido. Continuo, pois eu não me calo. Nos projetos que tu estás a fazer agora, qual é que foi assim
um dos mais desafiantes que tiveste de passar? Porque fazes projetos de tanta coisa, chega a Sim. altura que tens que ir buscar material em tudo e mais algum lado. O primeiro de todos estava lá há pouco mais de 2 meses e surgiu então o plano de desenvolvimento da fruticultura. E o facto de me dizerem logo, tens que pegar nas armas e bagagens e vais com o grupo. E neste grupo de trabalho, o que é muito bom é que nós temos contato com pessoas muito experientes, que sabem muito. Tem pessoas da Universidade dos Açores, professores quase na idade da reforma, que já viram muito, que sabem imenso. Neste grupo está também 2 engenheiros agrónomos já reformados, que pertenceram ao Serviço de Desenvolvimento Agrário de São Miguel, e tivemos então que fazer, antes de qualquer coisa, visitar várias ilhas, fazer visitas de campo, ou seja, estas pessoas, só estar com eles diariamente no campo, em que eles me ensinaram tanta coisa, olhavam para uma planta, uma árvore, e até pragas, doenças, Cândida, está assim porque é por causa disto. É ótimo, nós podemos ter a oportunidade de aprender com outras pessoas que sabem muito mais que nós, que já estão e que estão no mundo do trabalho desde os anos 70, neste caso. E poder fazer essa parte essa auscultação no terreno e depois toda a parte teórica de desenvolvimento do estudo, falar com os produtores, ver o que é que estava, quais é que são as maiores falhas, o que é que se pode fazer, e depois darmos, ou seja, um plano de ação em que damos, isto está mal, o que é preciso fazer para melhorar? E damos os próximos 10 anos e temos metas a fazer a curto e a longo prazo, e ver que se calhar daqui a 10 anos a realidade estará um pouco diferente devido ao nosso trabalho. Isso é muito bom. E esses planos que vocês fazem depois ficam públicos, todos os agricultores Sim. podem utilizar? Sim. Os planos, antes de ficarem públicos, na verdade, vão à consulta pública, em que qualquer pessoa do país pode dar a sua opinião, pode dizer que aquilo está mal, aquilo pode ser melhorado, não concordo com isto, só concordo com aquilo. E depois irem à consulta pública, são publicados. E são também um meio de estudo, se vocês quiserem no ISA, ir a ver o plano do Profruto, ou tirar alguma dúvida, porque temos a parte Se calhar teórica até das para algum culturas. trabalho já pegámos em algum e não tomamos, se calhar, atenção a isso. Sim, estão disponíveis. É super interessante. Normalmente as coisas aparecem-nos, mas na realidade nós nunca, assim como estudantes, nunca pensamos quem é que está por trás e os estudos que fizeram, o que é que tiveram que procurar. Da análise estatística também, agora tivemos que fazer um estudo de mercado, porque no plano da agricultura biológica, ou seja, como é que nós queremos aumentar uma produção de determinada cultura se não sabemos quais é que são as necessidades do consumidor? Ou seja, nós vamos aplicar um inquérito para conhecer o mercado e depois, porque de que é que nos serve aumentarmos a produção de maçã se não houver pessoas que querem comprar maçã ou aumentar a produção de maçã biológica se ninguém o procura? Por isso estamos a fazer a implementação do estudo de mercado, tanto para o consumidor, como para o produtor, como para o distribuidor, para conhecer a realidade e depois daí aplicar então medidas. E é daí também que vem o gabinete de planeamento, ou seja, eu estou na Secretaria da Agricultura, no gabinete de planeamento, ou seja, nós planeamos e tentamos aplicar potenciais leis depois que são aprovadas no governo, então que potenciem este setor. Super interessante, tem sempre desafios novos. Sim. A parte dos dados estatísticos. Então o que estava a dizer é que quando estamos a fazer essa análise estatística, nós vemos que há muitos dados que seriam bons, por exemplo, a nível da importação e da exportação de produtos hortofrutícolas. Existe muito pouco, nós não sabemos quantidades, nós não sabemos de forma real o que é que entra, o que é que sai por ano de hortícolas, de frutícolas, e se nós não temos esses dados, como é que podemos fazer políticas? Como é que podemos melhorar? Por isso, a parte inicial de identificar os dados, ter a informação e para depois podermos então fazer estes planos, é muito importante. Acho que já acabei com as minhas dúvidas. Agora que me esteja aqui a lembrar, acho que já perguntei tudo. Eu queria perguntar
quais é que achas que foram as ferramentas as melhores ferramentas que o mestrado te deu para desempenhares o papel que tens agora? Ui, isso é uma pergunta muito difícil. Eu acho que a parte técnica, todo o conhecimento que nós aprendemos no ISA é muito importante. A parte, por exemplo, só a parte da análise estatística, só a parte de saberes identificar os problemas, cada cadeira em si foi importante, apesar de umas terem sido mais importantes do que outras. A parte da fertilização e da nutrição foi uma cadeira muito importante. A horticultura ornamental, apesar de agora não estar a trabalhar muito nesta área, foi também muito importante. A parte da estatística, por muito que seja aquele bicho-papão em que toda a gente diz eu nunca vou precisar disto na vida e quero estar a desenvolver a minha vida profissional no campo de batatas, porque é que eu quero estatística? É importante, na verdade, temos que saber analisar dados, é algo que é imprescindível. A hidráulica, que toda a gente também é aquele bicho-papão, que no meu caso passámos 4, acho eu, durante a fase de testes, depois o resto vai tudo a exame, mas é importante, apesar de tudo. O meio em que a hidráulica foi dado, acho que não é a melhor forma de aprender, em que a professora nos deixa lá sentados e quem tiver dúvidas que as tire, mas para termos dúvidas temos que tentar compreender minimamente, não é? Se nem compreendemos um exercício, como é que vamos ter dúvidas? Mas é importante mais cadeiras. Isto já foi assim há uns 3 ou 4 anos. A parte de saber onde ir buscar a informação também, ir aos apontamentos, ter aquilo tudo lá direitinho por disciplina. Vou muitas vezes ainda a esses apontamentos. Os de fruticultura ia muita vez para ver a parte das pragas e doenças, sim. Por exemplo, nestas fichas de cultura que desenvolvi na parte agora da agricultura biológica, aquilo, vocês já viram fichas de cultura, não é? Tentamos que seja algo direto para o produtor, em que temos principais problemas, caracterização da cultura em si. As aulas de fruticultura e de proteção de plantas foram importantes, muito importantes até, mais do que a ferramenta do Google, da Wikipédia. Apesar de parecer, quando lá estamos, se alguma vez o vamos aplicar mesmo. E ter os apontamentos teóricos ali numa capazinha também dá jeito, depois quando saírem. Acho que tem que começar a fazer então. Tem que começar a fazer apontamentos. Olha, pois. Boa. Aqueles PowerPoints gigantes cheios de texto, muitos deles nem sei onde é que andam, mas havia apontamentos teóricos sobre eles e já me foram úteis. Vocês ainda estão na fase da licenciatura ou já estão no mestrado? Estamos em licenciatura. Então ainda tenho o verão inteiro para pensar. Já estou decidido. Viticultura. Não, que era hortofruticultura. É o melhor. É o que mais me alicia. Mas aquela cadeira que eu fiquei assim um bocado mais iludida, que era aquela que mais estava motivada para ter, que era a horticultura, não sei se ainda é o mesmo professor, mas a metodologia é muito má. Nós temos PowerPoints de matéria numa aula, ele fala sempre assim numa voz no mesmo tom, não nos motiva nada, não temos parte prática e foi aquilo que fiquei mais desiludida e era aquela cadeira que eu mais queria aprender. O professor João, acho eu, João Dias, acho que é isso. Não, agora acho que já não é, agora acho que é a professora Cristina. Oh, então melhorou bastante. Então há esperança, ok. Isto era péssimo. Enquanto estávamos na licenciatura e estávamos naquela fase de transição, toda a gente nos dizia: "Ai, o professor João Dias de horticultura, vão ser aulas assim, sabe?" Realmente foram. As visitas de estudo também são muito importantes. Acho que no final do mestrado tivemos bastantes e foram muito boas para vermos então a realidade. Visitas de viticultura com provas de vinhos, também o pessoal ficava assim muito animado. Na última parte da visita já não estavam assim muito concentrados, não é? Nós com visitas estamos com azar. Sim. Também éramos para ter, nós estamos no 3º ano, também éramos para ter muitas este ano e muita mais prática, não é? Porque é suposto.
Pronto, Não nem temos prática, nada. nem visitas, nem... Em E termos de- aquelas cadeiras em que vocês tinham que implementar uma cultura desde das instalações dos camalhões até à fase da produção, já não Vamos tiveram nada disso? começar... Vamos. A professora diz que quem quiser, porque as aulas só começam às 19, a professora diz que quem quiser implantar de raiz e continuar, pronto, com o projeto que estava programado, pode ir lá antes, que a professora estará lá e ajuda-nos a fazer. Quem for de longe, só vem mesmo a 19, não é? Por isso acho que só vão fazer um trabalho muito mais pequeno. Eu digo-vos que essa cadeira, que acho que foi sistemas de produção, Sim. o meu grupo escolheu fazer morangos. Então começámos ali, aquele terreno da tapada ali ótimo, ali uns pedregulhos ali para cavar. Foi assim a primeira aula para armar os camalhões e juro-vos, foi a primeira vez ali no final do terceiro ano que eu pensei: Cândida, o que tu estás a fazer à tua vida? Eu ali a cavar a terra, eu assim, é isto mesmo que eu quero. Mas depois produzimos lá uns moranguinhos, pessoal, muitos deles iam lá roubá-los, mas foi um bom projeto e foi bom para vermos, porque fizemos tudo, ou seja, as operações culturais todas, a parte da ferta e rega, ir lá regar durante o verão, em que não dava muita vontade de subir a tapada toda para ir até lá acima, só para regar, mas foi interessante. E lá está, foi das poucas vezes em que tivemos o contato com a prática. Sim, é dos trabalhos mais interessantes que temos. Nós realmente programamos tudo. Somos nós que escolhemos e a professora dá-nos liberdade de ser mesmo nós a fazer exatamente o POI. Dá-nos a liberdade para fazermos tudo o que queremos, em termos de material, facilita-nos imenso para nós, pronto, termos uma experiência real. Tive uns colegas que estavam, a produção deles era alface, e havia lá uns sacos que era para a turma de mestrado de um fertilizantezinho, de cavalo, assim, uma coisa assim super potente. Eles colocaram lá, aquilo deu alfaces, mas ninguém as comeu com medo que acontecesse ali alguma coisa. Mas produziram bem. E a viticultura também é daquelas cadeiras que tínhamos aquele trabalho prático que já nos sistemas de licenciatura fizemos, vocês devem ter tido, não? E depois no mestrado voltamos outra vez à carga, ou seja, a seguir o processo todo, e também foi puxadinho, mas é bom para termos o contacto com as operações culturais e com tudo o que se tem que fazer, não é? Ainda é o professor Carlos Lopes, com a sua carinha vermelhinha. Ainda é. Boa. Chegámos a ter uma visita de estudo em que passámos lá na casa dele a provar o vinho lá das uvas dele também. Tu estavas a dizer que envergaste depois quando foste aí para os Açores, né? Acho que era produção de flores, tu disseste, não foi? Sim. Se não tivesses envergado nessa área, se tivesses ido mais para a parte da horticultura específica, por exemplo, ou tomates ou outra coisa qualquer, achas que estavas preparada com as bases que o mestrado te deu, ou nem por isso? É assim, como me referi, a cadeira da horticultura foi daquelas que ficou mais aquém. Ou seja, foi a teoria toda e depois não houve parte nenhuma prática. Contudo, acredito que esteja melhor, já não é aquele professor, certamente estará bem melhor, mas acho que na parte da horticultura não é só essencial conhecer as culturas, também é essencial tudo o resto, ou seja, a parte da fertilização, nutrição, acho que ainda se encontra nos mesmos moldes, é uma cadeira muito importante, que vocês vão aprender bastante. E depois a parte da cultura em si, quem enverdar por a parte da horticultura vai aprender sobretudo depois no campo, ou seja, terá as bases do ISA e depois vai aprender a suplementar tudo isso no campo. Por isso eu acho que se fosse para uma estufa de alface estaria preparada, assim. Obrigado. Já agora, essa experiência que tiveste com produção de flores, o que é que achas mais interessante? Produção de flores, produção de alimentos? É assim, não tem nada a ver, não? O ISA, a nível de flores, nós temos muito pouco. Pois.
quando enverdei para a parte da horticultura ornamental foi mesmo na expectativa de ficar a saber mais algo sobre isso. Aqui o Jardim Botânico é todo virado para a parte da conservação e nós, quando tiramos a engenharia agronómica, somos formatados para a parte da produção. Eu cheguei aqui a fazer uma tese em que dizimava os fetos, dizia que os fetos eram tóxicos para as vacas, e cheguei ao Jardim Botânico em que eles me diziam que os fetos eram uma espécie endémica dos Açores e que tinha que ser conservada. E eu ficava, o quê? Eu estou aqui a plantar fetos? Não, isto é completamente antagónico. Mas lá está, são experiências, aprendem muito. A parte de uma estufa, gerir uma estufa de orquídeas desde o início, aquilo era tipo uns bebés em que elas não podiam morrer, eu estava ali responsável por elas, a dar todos os carinhos que elas precisavam, e gostei muito dessa experiência. E a parte da horticultura ornamental, nem sei na altura, nós tivemos, cada aula era uma cultura diferente. E eu acho que hoje em dia já é obrigatória essa cadeira. Muita gente diz que estar a dedicar a uma cultura ornamental é perder tempo, não é? Que devemos dedicar mais tempo à parte alimentar, que se calhar dará maior rendimento, mas a parte de estar ali num silêncio a gerir uma estufa de orquídeas, eram cerca de mais de 3.000 espécies, eram 4 estufas diferentes, é uma paz enorme, ou seja, mais paz não podem ter. E depois, na fase em que depois aquilo era um centro em que era visitado, ver as pessoas contentes com o que estavam a ver também é muito bom. Foi uma boa experiência, então. Sim, eu posso-vos contar uma experiência, não sei se estão interessados ou não, de uma das entrevistas que fui, em que, se vocês que se sentirem assim um bocadinho perdidos, pensem em mim, que há esperança. Mas eu cheguei a ir a uma entrevista por uma empresa ali em Sintra, de ornamentais também. Eles estavam assim um bocadinho à rasca a precisar de 2 pessoas, porque uma pessoa despediu-se ali em cima da hora, e eles fizeram entrevistas para um engenheiro agrónomo, e depois acabaram por precisar de outra pessoa que ficasse ali durante uns meses no lugar da outra que se despediu. E eu fiquei nesse sítio. Posso-vos dizer que o primeiro dia foi terrível. Era um ambiente assim um bocadinho assustador. As funcionárias tinham muito medo do patrão, um homem com 30 anos, mas assim com um temperamento assim terrível. E elas disseram mesmo, se queres algo com o futuro, isto não vai ser bem por aqui, porque assim, eles tinham um engenheiro agrónomo mais antigo, que ele é que seria o engenheiro agrónomo, e depois aqueles que iam entrando eram tipo os estagiários, a fazer assim aquele trabalho mais que ninguém quer fazer. E eu até na altura fiquei no escritório no lugar dessa outra pessoa que saiu, e seria para fazer, nem era na área, era mesmo a nível de faturação, e assim umas coisas. E fui para casa super triste, assim, primeiro dia, horário ali das 8 às 7 da noite. Eu assim, vai ter que ser isto, aos sábados inclusive, ou estava a ter até às 5 da tarde, acho eu, na altura. E no dia seguinte, pensei mesmo, isto não vai ser bem por aqui. E soube também de concursos que iam abrir aqui para o FAIAL, para a administração pública, sabia que tinha a oportunidade de fazer o estágio profissional, porque é do estilo do IFP, não sei se vocês conhecem, devem conhecer, claro. O IFP aí fora é uma oportunidade que vocês têm de fazer o vosso primeiro estágio profissional apoiado pelo governo e suportado pela empresa, são de cerca de 590 euros ou uma coisa assim, é tipo a primeira oportunidade de trabalho. E aqui nos Açores nós temos o estagiário, em que depois de acabarmos o curso, temos, não sei se é durante um ano, se não tivermos mais nenhuma experiência profissional, temos de candidatar a esse programa para fazer o primeiro estágio. E eu ao entrar nesse sítio em Lisboa, que estava assim mesmo super triste, depois ficava sem a oportunidade de fazer o estagiário aqui. Então, no segundo dia, eu fui lá falar com o senhor e eu disse, olha, eu não quero isto. Ou seja, eu despedi-me no segundo dia. Há esperança para todos. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta assim um bocadinho subjetiva, mas tendo em conta as funções que tens hoje,
se soubesse, não é? Tirarias o mestrado que tiraste ou, sei lá, se envergarias por economia agrária e Olha, sociologia? não estás a fazer essa pergunta. Não me conheces? Não conheço o teu nome, mas sempre disse que se pudesse, tiraria um mestrado em economia agrária e que quero muito ainda, se houver uma pós-graduação nessa área, um doutoramento, é o futuro que quero seguir para mim. Contudo, na altura não havia essa oportunidade no ISA e também este mestrado era algo que achava interessante, dentro das oportunidades que haviam na altura, e foi o que escolhi. Mas espero muito, e até nesta entrevista profissional que tive para a Secretaria, disse lá na entrevista que quero muito fazer ou um doutoramento ou algo em economia agrária. Obrigada. Pois é que eu não sou muito de campo também, estou mais a pensar numa perspectiva, sei lá, de vida política ou isso, e estava muito interessada no mestrado, porque já não existe no ISA, mas eu estava a pensar, será a Espanha? Até acho que há uma pós-graduação que é em agro... É no ISEG. No ISEG, É o ISEG, não é? em agribusiness. Há uma pós-graduação nesse sentido, que eu até na altura, acho que foi depois de ir para cá, aquilo é recente, mas também é muito interessante. É que o Consulai também, que é uma das empresas que, quando acabei o curso, também tinha assim grande interesse em fazer algo lá também. Eu acho que é uma boa pós-graduação. É pós-laboral. Nós já tivemos um colega que veio aqui fazer uma palestra que trabalha na Ok. Consulai e que tirou Pronto, então essa eu pós-graduação. certeza que vos soube informar sobre isso. Mas não sentiste que, lá está, não tirares o mestrado aí te retirou alguma coisa, não é? É tudo coisas que podes aprender futuramente, não? Não, eu não senti que me tirou nada, não. E acho que agora poderei sempre complementar aquilo que aprendi e continuar a estudar nesse sentido. Agora que a pandemia estive tudo parado, mas eu queria muito continuar para o doutoramento. Ok, E acho até que aquilo que estou a aprender, pronto, o trabalho que tenho na secretaria e tudo, me deu conhecimento de outras áreas e deu-me conhecimento a nível de professores da universidade e tudo, que serão a mais-valia depois no doutoramento. E até estou a ter contato com aquilo que acho que falta e o que é que um trabalho que possa vir a desenvolver. Bem, eu não tenho mais pergunta nenhuma para fazer. Isto eu também não estou. Não é propriamente um dos mestrados que tenho em vista, mas não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Estejam à Mas vontade. foi muito esclarecedor, pelos vistos. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Eu lembro quando eu vi estas palestras, ficava assim, ai, o que é que vou fazer quando um dia serei eu? Mas acho que é sempre bom ouvirmos, não é? A realidade de outras pessoas. É sempre ótimo e abre-nos muitos horizontes. Todos os colegas que cá vieram, cada um tinha uma experiência diferente e contaram-nos coisas que nós nem fazíamos ideia que era possível existir. Sim. Tal como tu hoje, há sempre coisas que, nós, engenheiro agrónomo é campo. Pronto. Sim, acaba por ser uma formatação. Eu acho propriamente que do curso. durante os 3 anos, quando me perguntavam, até no primeiro ano, diziam, o quê? Estás a tirar um curso para cavar batatas? E eu ia ver aquela listagem de possíveis saídas profissionais e quando me perguntavam, olha, mas isso dá para quê? Eu pensava, bem, segundo aquela lista dá para tanta coisa, não é? Acho que já todos ouvimos isso. Pois. Quando me perguntavam isso, eu respondia: não, eu vou mandar em quem cava batatas. Pois, eu também dizia, não, os engenheiros vão ensinar, não é? Temos que saber ensinar. Mas para saberes ensinar, primeiro tens que saber fazer, não é? Pois é, exatamente. É isso que falta. Pelo Pois. menos no ISA. Sim, é um bocadinho. É. Porque nós saímos daqui com muita informação, né? Mas não temos nada
que nos dê uma segurança de chegar à frente de alguém e dizer não, não pode fazer isso assim, porque é que ele não haveria de poder fazer isso assim? Não é? Eles têm a parte... Ele é que conhece aquilo. Têm a experiência de vida e nós temos ali estes engenheirinhos que acabaram de sair agora do ISA, aqui a querer mandar em mim, como é que eu vou cavar as minhas batatas? Temos que ser humildes ao ponto de aprender com eles e eles também de quererem ouvir aquilo que nós temos para dizer, não é? Sim. Isso tem que haver o respeito mútuo, não é? Sim. Vocês têm uma parte, nós temos a outra. Quando fiz aqui a tese com estes cerca de 30 produtores, eu estava com medo imenso, eu já sabia que esta rapariguinha aqui no meio metro vai fazer aqui, como é que eu vou fazer aqui nas minhas pastagens, nas minhas vaquinhas. Mas olhem que eu na altura fiquei muito admirada com a receptividade que eles tiveram comigo e até muitos deles queriam depois perguntarem, mas quando é que depois vai ser esse trabalho? Posso ver? Posso depois ter acesso aos resultados desse trabalho? E muitos deles já estão também com os horizontes mais abertos. E estes apoios que eles recebem também o exigem agora, né? Eles têm que ter outra formação, têm que estar por dentro destes assuntos e muitos deles estavam interessados em saber. E depois falavam das plantas, nós sabemos os nomes todos em latim, científicos, eles falavam ao pé de galo, eu não sei o quê. Mas pronto, também aprendi os nomes que eles chamam, né? Aprendi em latim, aprendi o nome comum aqui da ilha. Eu acho que isso depende muito da maneira como tu abordas as pessoas. Se mostrares o ego muito elevado, a malta vai lá, este gajo vem para aqui e pensa que é mais que eu, só porque tem um curso e eu só tenho o 4º ano de escolaridade. Lá está, como eu vos disse naquela entrevista que fui para a administração pública, fui completamente sem expectativa nenhuma, fui totalmente humilde nas perguntas que eles me fizeram, que estava aberta para aprender, que tinha a parte teórica, não é? Tinha o mestrado ali recente, mas que queria aprender. Eu acho que temos de ter essa humildade, não é? De queremos aprender e que também temos algo para dar. Sim. E é muito bom ter a vossa participação, porque pelo menos ficamos a perceber que o medo que sentimos é normal e que passa. É geral, o medo é geral. E tem muitos colegas que ainda, ou seja, ao longo deste tempo que saímos, já tivemos vários trabalhos. Cada trabalho é uma experiência e uma nova aprendizagem. Sim. Claro que a bagagem vai ficando um bocadinho mais cheia, ou seja, o que sei hoje já é mais um bocadinho. Sim, claro. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Tudo esclarecido. Tudo pronto para tomar uma decisão ali em julho do mestrado. Quanto à tese, como disse, escolham algo que gostam e escolham uma pessoa, um professor que se identifiquem, que acham que são uma pessoa para estarem ali a chatear e a tirar dúvidas e a dizer preciso de ajuda. Isso é muito bom. E não ter aquela relação de medo do orientador e do orientador de passar por vocês e vocês dizerem tenho que me esconder porque não lhe respondi ao e-mail. Pois é, como bem. Vão ler e ler aquilo interminavelmente. Vão chegar ao ponto de dizer, epá, já não posso olhar para isto. Pois é. Mas no dia que apresentarem, vai ser tipo uma sensação de outro mundo. De alívio. Sim. A grande nós tem um grande medo da tese e acho que é normal. Eu acho que nem respirava só a pensar que ia chegar àquele dia. E chega e corre bem. É aquelas borboletas na barriga. É verdade. Eu, ainda uns meses depois de apresentar a tese, a parte prática em que tive que recolher as amostras, depois as amostras ficaram no tal sítio que usei as instalações, e eu sonhava, meses depois de apresentar, que me vinham pedir as amostras originais e que já não as tinha. Sonhei muitas vezes com a tese. Drama que não foi.
Então, se não há mais perguntas, não é? Acho que ficou tudo esclarecido. Já está tudo a pensar no jantar. Acho que sim. Então, pronto, se não há mais perguntas, então, obrigada, Cândida, por esta participação, Obrigada a vocês. pelo E esclarecimento. fico muito contente por saber que o NagroISA continua ativo. Andei por lá também uns anos. Os meus amigos estavam todos também, faziam parte do NagroISA. E é um orgulho enorme que ele se mantenha e continue ativo. Obrigada. Vamos fazer por isso, para transmitir o Boas escolhas e que o futuro seja muito risonho para todos. Obrigada Obrigado. igualmente. Obrigado, Cândida.